já está lá, então quem quiser, tá, dá uma olhada, já está disponível, além dos slides também, que já estão lá, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Essa minha câmera, eu não sei por que ela está desse jeito, tem alguns dias. Se eu consigo melhorar aqui com essa lâmpada. Então, a gente já... a gravação já está sendo feita, certo? Então, bom dia a todos. Estou com o meu cafezinho da Unifametro. E vamos lá começar. Nossa aula hoje, pessoal, ela é dividida em 2 pontos, tá? Em 2 períodos. O primeiro, né, a gente, não sei se vocês viram, para começar, não sei se vocês viram que nós tivemos aí mais um decreto do governador do estado, que aí a gente vai ter agora que dar uma pausa nas nossas aulas práticas por enquanto. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada ontem à noite, esse novo decreto saiu, tá? Então, a gente teve que mudar algumas coisas relacionadas ao nosso cronograma, tá? Mas a gente ainda vai ter uma definição oficial da instituição sobre como é que a gente vai trabalhar, o que vai ser feito, como é que isso daí vai afetar as aulas, porque vai depender da quantidade de tempo que o decreto ficar no ar, né? Ficar funcionando, ficar valendo, que por enquanto foi de 15 dias, mas a gente não sabe, tá? Então, por conta disso, eu tive que dar uma modificada aí no nosso cronograma. Mas essa modificada, ela não vai influenciar muito, não vai ter muito problema em relação a gente, né? A gente vai hoje ver essa aula que vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? A gente vai falar sobre medidas preventivas e de controle, segurança alimentar e alimento seguro. E, além disso, a gente também vai ter uma primeira aula prática virtual, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, vou disponibilizar para que vocês complementem a nossa aula assistindo a esse vídeo. E esse complemento de aula, ele é sobre um dos pontos principais da microbiologia, que, se Deus quiser, mais para o meio do semestre, quando nós estivermos fazendo aí, né, já puder estar presente novamente, né, indo para a faculdade para ter essas aulas práticas, vocês vão fazer. Então, é preciso que vocês assistam esse vídeo, porque ele é de fundamental importância dentro da microbiologia dos alimentos, tá? E aí, gente, deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Esse link aqui e botar no Internet Explorer para ver se melhora isso daqui, que eu tô achando que é o Chrome que tá dando problema. Espera aí, 2 segundos, tá? Pronto, deixa eu ver aqui se ele vai funcionar. O problema é a câmera mesmo, não é o Chrome, não. Mas, enfim, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, então, a gente vai ter aí, né, um início da aula mesmo que a gente vai estar tendo aqui, e depois a gente vai ter aí uma aulazinha prática virtual sobre coloração de grã, que essa aula de coloração de grã, ela é de fundamental importância, tá? Porque para a gente fazer muitos dos aspectos microbiológicos que a gente já vem falando, é necessário que nós conheçamos a coloração de grã, que provavelmente
vocês não fizeram quando vocês fizeram a disciplina de agentes infecciosos, né? Porque é uma disciplina online que, creio eu, né, praticamente todo mundo já tenha feito. Vocês fizeram já essa disciplina de agentes infecciosos? Sim, pronto. Mas aí eu não sei se vocês foram alguma vez ao laboratório, eu acho que não, para fazer a coloração de grã. Então, a gente vai precisar conhecer, a gente vai precisar aprender a técnica, a gente vai precisar saber como ela funciona, e aí eu tenho já um vídeo gravado no laboratório, que eu gravei lá no laboratório, mostrando como é que faz, mostrando o funcionamento, e aí eu vou liberar esse vídeo para vocês, que vai ser a complementação da nossa aula. Entendido? Compreendido? Tudo ok? Então, vamos lá, para a gente começar. Compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós vamos falar, né, sobre medidas preventivas e de controle, segurança alimentar e alimento seguro. Primeiro, pessoal, é que dentro dos aspectos, quando nós estamos falando sobre alimento seguro ou segurança alimentar, a gente está falando em algo que está relacionado com a diminuição de risco, com a gente fazer com que aquele alimento tenha o menor risco possível de ser um vetor de doenças bacterianas, virais, parasitas, fúngicas, ou enfim, tá? A gente quer que esse alimento ele não seja um carreador de micro-organismos que possam vir a levar aquele paciente a adoecer. Portanto, a gente tem aí várias instituições, órgãos governamentais que definem alguns aspectos relacionados à segurança dos alimentos. O primeiro é que segurança alimentar é um conjunto de normas, presta atenção, que é um texto gigantesco, e a gente vai ver que nem precisa, tá, desse texto todo. Mas diz que segurança alimentar é um conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos. Então, vai desde o momento em que ele é produzido até a parte em que ele é comercializado, visando determinadas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas. Sendo assim, pessoal, quando a gente está falando de segurança alimentar, a gente não está falando somente de características microbiológicas. A gente não está falando somente dos micro-organismos que podem ser levados até o nosso organismo pelos alimentos. A gente está falando também de características físico-químicas e de características sensoriais, tá? E aí, segundo as quais os alimentos são adequados para o consumo. Essas regras são, até certo ponto, internacionalizadas, de modo que as relações entre os povos possam atender às necessidades comerciais e sanitárias. Por que essas regras, vocês acham, elas têm que ser elas têm que ser internacionalizadas? Por que essa padronização, ela tem que ser internacionalizada até certo ponto? O que vocês acham? Quando eu digo padronização, eu estou dizendo as normas de controle de qualidade, por exemplo, tá? Por que elas têm que ser hoje internacionalizadas, no ponto de vista de vocês? Porque senão ia se tornar uma bagunça. Alguns iam usar um tipo de método, outros outro método, e acabar que ia ficar muito confuso e um menor controle da segurança dos alimentos. E isso influencia diretamente em quê? No comércio desses alimentos entre os países, né? Afinal de contas, não adianta eu ter normas relacionadas à segurança alimentar em um determinado país, enquanto no Brasil eu tenho outras normas, e aí eu não consigo vender esses alimentos, eu não consigo exportar esses alimentos para um país, por exemplo, que tenha normas mais rígidas do que o meu, tá? Então, isso é um fator que deve ser levado em consideração quando a gente está falando em relação a esse tipo de processo, tá? Esse tipo de produto. Hoje, professor, existe ainda diferença entre normas relacionadas à segurança alimentar entre os países? Existe.
tá? Tanto é que a gente tem até um comentáriozinho que a gente sempre faz quando a gente está falando sobre a diferença dos alimentos que são comercializados aqui no Brasil e os alimentos, por exemplo, que são comercializados, que são exportados para o exterior. O que a gente sempre fala? Quando a gente vê, por exemplo, um morango lá no sinal ou no supermercado, que ele está meio feio, está meio foro, está meio troncho. O que a gente sempre diz? Que esses piores são comercializados aqui, enquanto os melhores são enviados para fora, são exportados. Já que nós temos regras de qualidade muito mais rígidas em países como a Europa, em países como a China, como o Japão, então a gente precisa pegar o melhor da nossa produção e enviar para esses outros países, porque senão essas regras de segurança alimentar não são contempladas e o alimento não vai ser comercializado, não vai ser aceito nesses países. Então, a gente tem uma certa internacionalização dessas normas, mas a gente precisa fazer com que elas sejam ainda mais rígidas aqui no Brasil, para que a gente tenha um processo de produção alimentar muito mais conceituado, padronizado, rígido e seguro. A gente ainda não tem, certo? Então, quando nós estamos falando em relação a isso, está envolvido diretamente essa segurança alimentar, está envolvida diretamente com os perigos que a gente fala. Quando você estuda biossegurança, por exemplo, a gente fala sobre perigos relacionados à biossegurança. E esses perigos, eles estão classificados como perigos físicos, químicos e biológicos. Todos eles são responsáveis por fatores que devem ser considerados quando nós estivermos falando de segurança alimentar. Esses perigos, pessoal, para a gente, aqui na nossa disciplina, eles são de fundamental importância que nós saibamos os perigos biológicos e, até certo ponto, os perigos químicos. Mas a gente vai focar aqui na nossa disciplina os perigos biológicos, tá certo? Porque a gente está numa disciplina de microbiologia dos alimentos. Então, a gente vai falar sobre bactérias, vírus, fungos, e todos esses, compreendem um risco biológico aos alimentos. E aí, por que vocês acham que nessa figurinha aí que eu estou mostrando para vocês, que está falando sobre os riscos biológicos dos alimentos, eu estou mostrando a composição de muitos deles? Vocês acham que o que tem a ver essa figura com o que a gente está falando? Hein? Tenta pensar aí um pouquinho. Se eu colocasse essa figura na prova e perguntasse qual é a relação que essa figura tem em relação aos riscos biológicos de um determinado alimento. Olha que pode acontecer. O transporte de cada um? Não, Rainara. Não necessariamente. E aí, mais um? Bora, meu povo, que já está na hora de acordar. 7h50 já. Preparo, Viderlan? Não. Só mais um. Enquanto eu estou abrindo aqui para fazer a frequência de vocês. E aí, nada? Perderam meio ponto? Então, bora nós. Ele está relacionado, pessoal, com o tipo de micro-organismo que vai contaminar cada um desses alimentos, tá? Então, se eu tenho um alimento que ele é rico, por exemplo, em proteínas,
a gente vai ter um tipo de micro-organismo, um tipo de risco biológico que vai contaminar aquele determinado alimento. Se eu tenho um alimento rico em carboidratos, o foco do risco biológico que vai ter naquele alimento é outro. Se eu tenho um alimento rico em lipídios, o foco de contaminação é outro. Porque lembram quando a gente falou na aula passada que nós tínhamos os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos? Quando nós temos os fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos, que são levados em consideração para saber quais tipos de micro-organismos são mais preponderantes no momento da contaminação daqueles alimentos, isso daí que vocês estão vendo na tela é um fator intrínseco ou extrínseco dos alimentos? Estavam aqui na aula passada fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, isso daí que está sendo falado. Meu povo, abram pelo menos o microfone aí para dizer que não sabe. Para não me deixar falando só. Bem-vindo, Leonardo. Seja bem-vindo à nossa disciplina, tá? Depois você vai lá no Moodle e assiste a nossa aulinha da semana passada, tá bom? Para você não perder aí a parte de cronograma, de explicação como é que a disciplina vai funcionar, tá bom? Então, Wirderlantes aí que é intrínseco. Lembrando, repetindo para vocês, alguém mais, além do Leonardo, está chegando hoje? Para quem está chegando hoje, incluindo aí o Leonardo, meu nome é Felipe, como vocês talvez já puderam perceber aí pelo nome que está aparecendo na tela, né? Vou ser o professor de vocês de microbiologia de alimentos, né? Então assistam a aula passada, que está gravada, está lá no Moodle, porque a gente dividiu aí algumas equipes para apresentação de seminários de acordo com o que está no nosso cronograma, tá? Para quem não está dividido em nenhuma equipe, como é o caso do Leonardo e das pessoas que estão chegando hoje, depois, quando terminar a nossa aula, eu vou incluí-los nas equipes, tá? Então, já fiquem de olho para poder vocês entrarem em contato com os colegas, que, se eu não me engano, tem um grupo de WhatsApp aí que vocês fizeram para facilitar a comunicação entre vocês na produção do seminário, tá bom? Então, para quem está chegando, não esqueça de assistir a aula passada, que é muito importante. Então, vamos lá. Relembrando o que a gente falou na aula passada, inclusive foi um comentário nosso sobre isso, né, que a Rainara aí está dizendo que não lembra, fatores intrínsecos, pessoal, dos alimentos são aqueles que são características relacionadas ao alimento e que dependem só dele. Então, são características dos alimentos que não importa e não interessa onde aquele alimento está sendo produzido, ele vai ter aquelas características com uma pequena margem ali de modificação. A gente citou, inclusive, na aula passada, o exemplo da melancia. Lembram que eu falei? Eu disse, gente, não importa se a melancia ela é produzida no Japão ou se ela é produzida no Quixadá, ela vai ser um alimento com alta atividade de água, ou seja, um alimento que possui uma quantidade de água na sua composição enorme, independente de onde ele for produzido. A gente não importa se vai ter um limão produzido nos Estados Unidos ou na Austrália, ele vai ser uma fruta com pH baixo, com pH ácido, porque isso é intrínseco dele, é uma característica desse alimento, tá? Agora, quando nós estamos falando em relação à temperatura em que aquele alimento está sendo produzido, isso é um fator extrínseco, porque a temperatura do alimento vai depender do meio externo. Eu posso ter, por exemplo, uma carne que está sendo armazenada a
35 graus Celsius, eu posso ter uma carne que está sendo armazenada a menos 7 graus Celsius. Então, é uma característica que não é especificamente do alimento. Ela é chamada de extrínseca. E esses fatores são necessários para a gente compreender como é que a gente vai ter a contaminação desses alimentos, e ele é necessário para que a gente também compreenda como é que nós podemos modificar essas características para a gente diminuir o nível de contaminação. Tá certo? Entendido? Entendido, Leonardo? Você que não assistiu ainda a aula passada, mas deu para compreender que quando eu digo fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, eu estou falando de características do alimento ou do ambiente onde esse alimento está sendo produzido, tá? Ou produzido, ou armazenado, ou transportado, ou está lá na sua mesa para você comer. E essas características delas vêm qual é a possibilidade de contaminação. Então, baseado nisso, pessoal, essa figurinha aí com alimentos ricos em lipídios, carboidratos, proteínas e etc., elas fazem parte de um fator intrínseco, como o Virderlan falou. Por que, Virderlan? Que característica é essa? Que é um fator intrínseco. Como é o nome dessa característica que vocês estão vendo aí na tela? Existe característica como atividade de água, temperatura, pH. Essa daí que vocês estão vendo na tela é qual? Vou puxar da cabeça de vocês. Forma e cor, não. Não olhe para a figura em si, para a foto. Olhe porque está escrito. Eu estou dizendo alimentos ricos em lipídios, alimentos ricos em proteínas, alimentos ricos em vitaminas e vitaminas e minerais, ricos em carboidratos ou glicídios. Eu não estou falando nem da forma e nem da cor. E eu não estou falando nutriais, é porque a mistura de vitaminas com nutrientes e com minerais, tá? Tá mangadorzinho, né? De manhã cedo. Não, meu povo, eu estou falando da composição dos alimentos, exatamente, Eduardo. Quando eu estou falando que é um alimento rico em proteína, rico em minerais, ricos em nutriais, como, né, tá dizendo aí, eu estou falando da composição deles. E a composição é um fator intrínseco, tá certo? Ok? Então, beleza, vamos lá. Nada de meio ponto, depende da pergunta. Então, nesse caso, vamos lá para a gente ver aqui alguns riscos que a gente pode correr e que vocês têm que definir. Isso daqui só ganha se erra. Não, só ganha se responde. Tá? Naquela hora, nem responder vocês estavam respondendo. Riscos físicos. Isso aqui é questão de prova, tá? Então já anotem aí, porque vai cair na prova. Tá? Vou logo dizendo. Riscos físicos dentro dos alimentos, a gente tem alguns exemplos, como vocês podem ver aí que eu coloquei nos slides, tá? Estudante diz ter encontrado parafuso em comida de restaurante universitário da Universidade Federal do Piauí. Isso aí é um risco físico. Por quê, pessoal? Que é considerado um risco físico? Porque ele dá para você a possibilidade de um acidente do tipo mecânico. Quebrar um dente, né? Então, isso pode acontecer. E aí, essa questão aqui do risco físico, onde tinha um prego na comida, tá? É a mesma coisa de uma situação muito comum que acontece, talvez já tenha acontecido aqui com todo mundo, quando estava comendo feijão. Qual é o risco físico mais comum que a gente tem quando a gente está comendo feijão? Quem aqui nunca mordeu uma pedra quando estava comendo feijão, não comeu feijão, tá? Então, sempre aparece uma pedrazinha ali, né? Que a gente dá aquela mordida e vai no céu e volta. Então, isso é um risco físico, tá certo? E aí,
eu falei também para vocês na aula passada, a gente deixou isso, né? No ensino médio é só o que tem. Aqui em casa também. Feijão veio do interior, meu filho. Ele é, como é que chama? Colhido na tora, tá? Como é que esse... Eu falei na aula passada para vocês também que a microbiologia de alimentos, ela era meio CSI no processo. O Arthur não come feijão. Porque quem nunca mordeu uma pedra no feijão, não come feijão. Ele é meio... A microbiologia de alimentos, vocês lembram que eu falei que era um negócio meio CSI, que a gente tinha que começar a descobrir as coisas, a gente tinha que começar a imaginar de onde é que aquele risco apareceu. E aí, provavelmente, esse parafuso que estava lá no restaurante universitário da Universidade Federal do Piauí, veio de onde? Quais são as possibilidades que pode ter feito para esse parafuso aparecer aí na comida? Que isso é papel nosso, tá? Como futuros microbiologistas de alimento, vocês, como futuros farmacêuticos, bromatologistas ou nutricionistas, provavelmente, tá? Das máquinas. Então, provavelmente teve aí uma falta de manutenção, esse parafuso pode ter acabado caindo dentro da comida, ele pode ter tido, né, na hora da colheita, com o próprio maquinário que faz a colheita, no momento do transporte, pode ter caído do caminhão, pode ter entrado em contato, então tem várias possibilidades, tá, disso ter acontecido. Então a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que ir atrás para saber onde foi que o erro aconteceu, para a gente diminuir a possibilidade de acontecer novamente, tá? Isso cabe com risco físico, isso cabe com risco químico, como vocês estão vendo aí. Análise da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro revela excesso de mercúrio em peixe. Cação, da marca Qualitar, foi um dos 13 avaliados em laboratório. Então, como assim, professor? A pessoa está encontrando mercúrio em peixe, né? Então, o que pode ter acontecido aqui? A gente está falando de mercúrio, mas pode ser agrotóxico, hormônio, antibiótico, detergente, metal pesado, óleo lubrificante, tem várias possibilidades. E aí, esse mercúrio que foi encontrado no peixe, provar que é um produto químico, né? Portanto, todos esses aí podem causar riscos químicos relacionados à segurança alimentar. Esse mercúrio veio de onde, pessoal? Como foi que ele chegou a esse peixe enlatado, provavelmente, ou ensacado, né? Como foi que ele chegou lá, tá? E aí o Davi, o rejeito de minério no lugar de criação. Cação é um peixe de água salgada. E aí, a alimentação do peixe, dejetos no mar, esgoto, provavelmente, o que foi que aconteceu? Esse rejeito de mineração veio lá, sei lá de onde, lá de Minas Gerais, lá do Rio Doce, lá do Amazonas, lá de algum canto onde estava tendo mineração de ouro, tá? Principalmente. Esse mercúrio, ele desce pelo rio, ele chega até o oceano, e como a gente conhece, como a gente sabe, ele é são substâncias, a gente tem várias substâncias químicas que elas são acumulativas. Então, pessoal, já coloquem isso daqui na cabeça de vocês, tá? Isso aqui é uma informação importante para a gente conhecer em relação a isso. O pessoal da nutrição também, não necessariamente na microbiologia de alimentos, mas o peixe, principalmente, frutos do mar, alimentos que são advindos aí da água necessária, da água principalmente, tanto de rio, quanto de lagoa ou quanto do mar, eles reproduzem a qualidade do ambiente que eles vivem.
tá? Então, isso é uma característica muito forte quando a gente está falando em relação à alimentação proveniente da água. Aqueles alimentos que são provenientes da água, principalmente peixes e frutos do mar, reproduzem o ambiente que eles vivem. Então, se eu estou me alimentando de um peixe que vive em um ambiente contaminado, provavelmente aquele alimento vai vir com uma contaminação parecida com aquela. Então, provavelmente, esse mercúrio desceu o rio abaixo, vindo aí de alguma mineradora, chegou no mar e ele é incorporado no alimento, tá? Não sei se vocês viram, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. Vou colocar essa notícia para vocês. Não estou achando aqui, não. Deixa eu ver. Mas eu vou procurar e vou colocar, porque eu vi essa semana, tá? Foi feito um estudo, pessoal, em peixes, se eu não me engano, no Ártico. Ou seja, a gente está falando lá de cima. E foram encontrados resquícios de antibióticos nesses peixes. Então, vejam o problema que a gente está tendo a níveis tróficos aí em relação a esses alimentos, tá? Porque a gente joga os medicamentos no esgoto, esses medicamentos, eles chegam até o mar, e quando eles chegam até o mar, a gente tem essa incorporação pelos alimentos. E esse antibiótico, esse mercúrio, no final das contas, vai para onde? Qual é o destino final dessas substâncias químicas, desses riscos aí que a gente está vendo, que inclui hormônio, antibiótico, mercúrio, óleo e por aí vai? Qual é o destino final? A gente, né? Então, nós consumimos, tá certo? Isso daí é considerado um risco químico. Eu não sei se eu postei para vocês, mas eu acho que sim. Vou até entrar aqui na sala, na aula, aqui, material bibliográfico, não. Aula do dia 11. Não, vou postar agora. Tem um artigo científico, pessoal, super interessante, tá? Muito interessante para vocês darem uma lida. Inclusive, vendo ele aqui agora. Que ele fala sobre a qualidade, tá, dos peixes que são comercializados no mercado do Mucuripe, aqui em Fortaleza, tá? E aí a gente encontra várias substâncias químicas e vários micro-organismos patogênicos nesses peixes. Então, isso é uma coisa que está próxima da gente. Então, vou postar esse artigo para vocês darem uma lida, tá? E nós temos também aqueles riscos biológicos. Esses riscos biológicos, meus queridos, podem ser parasitas e protozoários, podem ser vírus, micotoxinas, riscos macrobiológicos, riscos microbiológicos, como bactérias patogênicas, que podem ser formadoras de esporos ou não formadoras de esporos. A gente vai ver isso quando nós estivermos falando aí das doenças transmitidas por alimentos, especificamente um ponto aí para o seminário de vocês que deve ser abordado, anotem, são as características do micro-organismo que vocês estão falando, tá? Essas características, elas devem ser colocadas para que vocês, para que a gente tenha conhecimento da característica do micro-organismo, porque isso vai definir muito bem qual é o tratamento que a gente vai ter que usar para aquele micro-organismo e qual é a gravidade da infecção baseado no tipo de micro-organismo que foi encontrado naquelas amostras que estavam contaminadas. Também não sei se vocês perceberam, mas essas contaminações alimentares, elas não são algo difícil da gente encontrar, elas não são algo fora da casinha, tá? Por quê? Porque
de vez em quando está aparecendo. Vocês viram quem foi a última celebridade que foi internada por conta de infecção alimentar? Olha, Eduardo está por dentro, né, dos assuntos. Léo Dias, de notícias verídicas. A Anitta ontem, né, foi internada sem previsão de alta, né, por conta de infecção alimentar, tá? Então, vejam que isso acontece, né? Isso é recorrente. E eu não preciso nem falar da Anitta, não, né? Quem aqui nunca teve uma infecção alimentar, tá certo? Então, ela está presente aí no nosso dia a dia. E aí, pessoal, esses riscos biológicos, inclusive, tá? Deixa eu vender meu peixe. Vocês já viram que estão abertas as inscrições para o PROMIC. Vocês já viram que estão abertas as inscrições aí para os projetos de pesquisa e de monitoria. Vai até domingo. As inscrições elas vão até domingo. E eu, inclusive, estou com um projeto de pesquisa lá, tá? Quem quiser se inscrever nesse projeto de pesquisa, pode ser que ganhe uma bolsa. A gente vai, inclusive, né? Eu não sei ainda se vai ser contemplado com bolsa ou não, mas pode ser que ganhe bolsa, que é um projeto de pesquisa que a gente vai avaliar a qualidade microbiológica de gelo, que é aquele gelo onde são armazenados os pescados, aquele que você vê no supermercado. Você vai no supermercado, tem um peixe lá e tem um gelo embaixo. Tem um camarão, tem lá um monte de gelo. A gente vai avaliar a qualidade microbiológica daquele gelo, para saber se ele está contaminado ou não. Então, quem quiser se inscrever, tá? Vai estar lá, tá disponível para vocês se inscreverem, para a gente trabalhar com isso durante esse ano. Virdelan, o tema já está lá, tá? Como eu falei na aula passada, o grupo 1 fica com o seminário 1, o grupo 2 com o seminário 2, assim por diante, certo? Já está lá no Moodle, e aí quem entrou na disciplina depois, eu vou incorporar nas equipes que tem menos pessoas. E aí, gente, vamos lá. Esses riscos biológicos vocês estão vendo aí, né? Esses perigos, e aí presta atenção aqui no serviço, porque agora é um ponto importante que a gente precisa comentar. Vai ser o primeiro ponto específico da microbiologia. Talvez vocês já tenham ouvido falar de infecção alimentar, talvez vocês já tenham ouvido falar de intoxicação alimentar. Qual é a diferença entre infecção alimentar e intoxicação alimentar? Às vezes você diz, eu estou com infecção alimentar. Às vezes você diz que está com uma intoxicação alimentar. Qual é a diferença? Eu imaginei, Arthur, que vocês não tinham reparado que às vezes você fala isso, às vezes você fala um e às vezes você fala o outro. Mas tem diferença e não é isso, Rainara. Não é o tipo de micro-organismo. Bora, Virderlan. Virderlan hoje é o participante do dia, tá? Só porque já fui meu aluno em outras disciplinas. Nunca pararam, né, para reparar? Intoxicação e infecção. E eu ainda digo que tem mais uma. Toxi e infecção. Que é a junção das duas. Toxina é o quê, Virderlan? Bora, liga aí seu microfone. O que você está querendo dizer? Tá me ouvindo aí? Bora nós, fala aí. É que a infecção é o vírus, a bactéria que entra, aí teu sistema imune vai, destrói ela, e ela vai deixar as toxinas. Vai ser a toxina que vai causar a infecção novamente. Foi quase. Eu vou dar mais uma chance para você corrigir. A bactéria entra, aí causa uma infecção. Ok.
Aí é destruída, liberando toxina. Algumas delas, né? Outras já liberam na hora que entra no organismo. E aí? E aí que vai ficar a toxina, aí vai. Aquele negócio lá das heparinas vai atacar lá e vai causar um monte de coisa. Aí a toxina vai causar uma intoxicação. Então, quando a gente está falando, né, de infecção alimentar, a gente está comentando que o problema ele foi causado pelo micro-organismo. Ele foi causado pela multiplicação daquele micro-organismo dentro do meu corpo. Então, aí eu estou tendo infecção. Nunca esqueçam disso. Quando é que eu tenho uma infecção? Quando eu estou sendo atacado por um micro-organismo, tá? Micro-organismo microscópico. Microscópico, tá? Então, quando eu estou sendo atacado por um micro-organismo, e os sinais ou sintomas que podem aparecer são por conta da multiplicação desse micro-organismo dentro do meu corpo, ou pela destruição das células do meu organismo por conta do micro-organismo. Agora, quando é que eu tenho uma intoxicação? Quando, nesse caso, quem está causando todo o problema é uma toxina ou um agente tóxico. Essa toxina ou esse agente tóxico, ele pode ser produzido por micro-organismo ou ele pode ser produzido por plantas, por animais, é muito difícil. Pode ser um composto químico que causa intoxicação. Mas quando eu falo de intoxicação alimentar, eu não estou falando de um ser vivo que está me causando aquilo. Eu estou falando de uma toxina ou de uma substância tóxica, certo? E uma infecção alimentar, necessariamente, o micro-organismo ele está presente. Deu para compreender a diferença entre intoxicação e infecção? Infecção, o micro-organismo está presente. Intoxicação, não necessariamente o micro-organismo está presente. Eu posso ter consumido uma toxina, eu posso ter consumido um veneno, eu posso ter consumido qualquer substância tóxica. Quem vai causar o problema é a substância tóxica e não o micro-organismo. Certo? E aí, quando é que eu tenho, então, uma toxi-infecção? É quando eu tenho a infecção, ou seja, o micro-organismo ele está presente e esse dito cujo ainda produz uma toxina, porque já não bastava, né? Ele está lá, ele ainda é um micro-organismo produtor de toxina, certo? Anotem isso, tá? Ele ainda é um micro-organismo que produz uma toxina. Então, eu ingeri aquele micro-organismo junto, né? Ingeri o alimento contaminado junto com o micro-organismo e lá no meu intestino, por exemplo, aquele micro-organismo produz toxinas que eu vou absorver e que vai causar problema de saúde. Ou eu posso ingerir o alimento que o micro-organismo está lá e aquele micro-organismo produziu toxina também naquele alimento. Então, eu estou ingerindo alimento com micro-organismo, com toxina, tudo junto. Então, eu tenho uma toxi-infecção alimentar, porque são os dois, é a junção dos dois. Vamos lá para os exemplos, tá? Uma infecção alimentar, eu posso ter, por exemplo, uma infecção alimentar por salmonela. A salmonela, que é uma bactéria que a gente fala de salmonela, a gente lembra logo do ovo. É a clássica, né? Ovo ou carne de frango. Ela não produz toxinas, na sua grande maioria. A gente tem cepas produtoras de toxina, mas, no geral, ela não produz toxina. Então, eu digo que
a salmonela é uma causadora de infecção alimentar, certo? Enquanto isso, eu tenho intoxicações alimentares, por exemplo, como a doença de origem alimentar mais grave que a gente tem, que existe, é uma intoxicação alimentar. Que doença é essa? A mais grave doença alimentar relacionada com micro-organismos que nós temos. Aí foi uma pergunta capciosa, mas vocês conhecem, já ouviram falar. Pode levar o paciente à morte. Dentre as doenças alimentares é a mais grave, que é o botulismo, tá? O botulismo ele é causado por uma toxina que é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Quando você ingere a toxina que foi produzida lá no alimento, você tem uma intoxicação alimentar. Enquanto, geralmente, o consumo de alimentos com o Staphylococcus aureus, que é a bactéria alimentar mais conhecida, ou a segunda, mas está pau a pau ali no primeiro lugar, ela produz uma toxi-infecção, porque a gente vai ter problema tanto por conta do Staphylococcus aureus, quanto da toxina produzida por ele. Então, a gente tem uma toxi-infecção alimentar. Beleza? Deu para entender? E deu para perceber os exemplos? Sim ou não? Creio que sim. Creio que tenha ficado compreendido. Tá? E aí, meu povo, vem um ponto que a gente erra bastante. Para tratamento, por exemplo, tá? Isso é um erro muito comum. Primeiro de tudo, que as infecções alimentares, dificilmente nós tratamos com antibióticos. Dificilmente. Geralmente, a gente trata com um tratamento de suporte. Ou seja, água, hidratação, reposição de eletrólitos, descanso, isso daí já é suficiente, na maioria das vezes, tá? Mas quando a gente vai utilizar antibióticos, qual dessas três a utilização de antibióticos não é indicada? E por quê? Quando é que não faz sentido eu utilizar um antibiótico nesses casos que eu falei? Imagine, você tem um paciente com infecção alimentar, você tem um paciente com uma toxinfecção alimentar e você tem um paciente com intoxicação alimentar. Qual das três você não utilizaria antibiótico? Porque não faz sentido. Na intoxicação. Por quê, Viderlan? Porque tá só a toxina. Exatamente. Viderlan ganhou o meio ponto de hoje. Pra deixar de ser chorão. Para quem não estava aqui na aula passada, durante a aula eu faço algumas perguntas e vocês correm o risco aí de responder a pergunta e ganhar meio ponto, tá? Então, hoje, Viderlan ganhou. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho a presença somente da toxina, se eu não tenho o micro-organismo presente, não faz sentido eu utilizar um antibiótico. Porque o antibiótico ele vai matar o micro-organismo. Ele não vai matar a toxina, porque a toxina não é um ser vivo. A toxina não é a bactéria. Então, não adianta se tratar com antibiótico quando é uma intoxicação alimentar, ok? Então, sabendo disso, vamos lá continuar aqui nas toxinfecções, por exemplo. Elas são um problema de saúde pública, isso é muito importante a gente perceber, tá? Porque
elas, quando acometem, geralmente acometem uma grande quantidade de pessoas, e aí a gente tem um problema, porque essas pessoas, se depender da infecção, da toxinfecção ou da intoxicação alimentar, elas acometem muita gente ao mesmo tempo, porque elas vão dar numa festa, numa comida de buffet, num restaurante que muita gente comeu, e aí se ela for muito forte ou se ela for muito grave, vai todo mundo ao mesmo tempo procurar o serviço de saúde. Isso pode gerar uma sobrecarga do serviço de saúde em determinados hospitais, UPAs, postos de saúde, e aí isso é um problema de saúde pública. Tem baixa mortalidade, mas alta morbidade. Isso significa que ela mata pouco em comparação com outras doenças. Porém, ela possui alta morbidade. Para quem não sabe, morbidade é a capacidade de causar a doença. Então, esse tipo de problema, ele mata pouco, mas ele causa muitas doenças, tá? Então, tem muita gente que adoece por conta disso. E essa doença, ela vai se instalar, esse processo, ele vai se instalar na pessoa a depender de alguns fatores. O primeiro, relacionado ao micro-organismo, o tipo de micro-organismo e a quantidade deles que entrou em contato com a pessoa. Então, o tipo de micro-organismo, a gente tem micro-organismos que são mais virulentos do que outros. O que é virulência do micro-organismo? Quanto mais virulento, mais violento ele é. Mais mecanismos de ataque ao hospedeiro ele tem. Então, quanto maior a virulência, mais perigoso aquele micro-organismo é. Então, vai depender do tipo de micro-organismo. E, além disso, vai depender do número de micro-organismos que entraram em contato com aquela pessoa. Se, por exemplo, tá, o Davi aí foi com, sei lá, o Davi tá namorando, aí foi comer uma pizza lá não sei aonde, né? O Davi comeu da pizza 7 pedaços de pizza e a outra pessoa comeu 1 pedaço de pizza. E aquela pizza estava contaminada. Quem é que tem mais chance de ter... Tem que estar namorando para comer pizza, que povo ruim da peste. Eu já ia dizer, tem que estar namorando. Se o Davi comeu 7 e a outra pessoa comeu 1 e a pizza estava contaminada, quem tem mais possibilidade de adquirir o problema, seja ela uma infecção, uma intoxicação ou uma toxinfecção, dentre o Davi e a outra pessoa? O Davi, porque comeu 7 pedaços e, obviamente, se a pizza estava contaminada, ele comeu um número de micro-organismos muito maior do que a pessoa que estava com ele. Então, tá? O número de micro-organismos também influencia. Lembrem, quando vocês estudaram lá nos agentes infecciosos, tá? Ave Maria, Deus me defenda. Quando vocês estudaram lá nos agentes infecciosos, a gente tem que uma bactéria se multiplica em 2, depois em 4, depois em 8, depois em 16, 32 e por aí vai. Tá? Cada uma vira 2. Então, a quantidade de micro-organismos que vai entrar em contato com o Davi dentro de um pequeno período de tempo vai ser muito maior do que o da outra pessoa. Então, pode ser que a outra pessoa não sinta nada e o Davi tenha aí uma infecção intestinal, alimentar gigantesca, por conta da quantidade. Então, tem o fator micro-organismo, que vai influenciar, tem o fator da elaboração da toxina, se esse micro-organismo, tá, ele vai produzir uma toxina endógena ou uma toxina exógena, isso tem diferença, tá? O que é um micro-organismo que produz uma toxina endógena?
é aquele que a toxina é produzida dentro da célula do micro-organismo e ela é liberada para o meio externo depois de um determinado tempo. E eu tenho, pessoal, alguns micro-organismos que produzem a toxina e essa toxina fica na parede celular do micro-organismo. Ela já é pré-produzida. Então, assim que você entra em contato com aquele micro-organismo, você já tem acesso à toxina, tá? Então, ela é mais rápida, geralmente, do que a toxina endógena. Além de que, a gente ainda tem micro-organismo que produz a toxina no alimento e a gente tem micro-organismo que só produz a toxina quando a gente ingere. Então, ele vai produzir a toxina dentro do nosso intestino, tá certo? A Maria Fernanda ama um exemplo, mas é bom assim, porque com exemplo a gente raciocina. Mas vocês vão me dar todos esses exemplos nos seminários de vocês, viu? Então vamos lá, exemplos. Um micro-organismo que produz uma toxina exógena. A gente tem o Staphylococcus aureus, a gente tem o Clostridium botulinum, que produz as toxinas no alimento, por exemplo, tá? Micro-organismos que produzem toxinas exógenas, Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum. Micro-organismos que produzem toxinas endógenas, Staphylococcus aureus. O professor Márcio acabou de falar que ele produz uma toxina exógena. Ele produz tanto toxinas exógenas quanto endógenas. Por isso que o Staphylococcus aureus, guardem esse nome, tá? É a bactéria, junto com a Escherichia coli, mais encontrada em processos alimentares relacionados a infecções e toxinfecções, certo? Então, a gente vai encontrar muito essa bactéria, principalmente em alimentos altamente manipulados. Isso é questão de prova, tanto da minha disciplina, de concurso, de residência, de todo mundo. Quando vocês encontrarem na questão de prova micro-organismo presente em alimentos altamente manipulados, Staphylococcus aureus, não tem para onde correr, certo? Então, pessoal, também nós temos aí a característica da toxinfecção relacionada à multiplicação dos micro-organismos. Eu tenho micro-organismos que se multiplicam a cada 20 minutos. Isso vai depender da temperatura, vai depender do micro-organismo, tem um monte de situação. E eu tenho micro-organismos que demoram 24 horas para se multiplicar. Então, quem é que vai ser o principal causador de doenças? É aquele que se multiplica a cada 20 minutos ou aquele que se multiplica a cada 3 horas, 8 horas, 24 horas? Aquele que se multiplica a cada 20 minutos. Aquele que se multiplica a cada 8 horas, 24 horas, ele demora tanto para se multiplicar que dá tempo do nosso sistema imunológico ir lá e combater aquele micro-organismo. Aquele que se multiplica a cada 20 minutos, se eu consumo uma célula daquela bactéria, dentro de 6 horas, mais ou menos, ela atinge a casa do 1 milhão. Então, uma virou 2, 2 virou 4, 4 virou 8, depois 16, 32, 64, 128... né? E aí vai. Aí eu já cheguei no 128, eu não me lembro mais não. 128, 240, 256. Certo? 512. 600, 1024. Tô bom de matemática ainda. Certo? E aí daqui a pouco, né? Tá na casa do 1 milhão. Não dá tempo a gente ir lá e combater esse micro-organismo rapidamente. Então, a multiplicação, ela também influencia. Opa! E, finalmente, aqueles fatores relacionados ao hospedeiro, como é o caso da sensibilidade do hospedeiro. Tem gente que é super sensível. Tem gente que é mais bucho de forrageira, come tudo e é muito difícil ficar doente, tá? Porque vai depender de cada pessoa. Além disso, vai depender também do nosso contato com aqueles micro-organismos. Quando nós temos, pessoal, um contato mais próximo, mais frequente com determinados micro-organismos que já são do nosso ambiente, tá? Aqui do nosso meio ambiente,
a gente tem mais resistência a eles, porque eles já fazem parte do nosso cotidiano. Nosso sistema imunológico já conseguiu criar defesas contra esse micro-organismo. Agora, pega o coitado de um gringo e leva no mercado São Sebastião para comer uma buchada às 5 horas da manhã. Uma panelada depois de uma farra. Aí, meu filho, não tem bom, não. A sensibilidade desse coitado que nunca viu um Staphylococcus aureus mercado São Sebastiano, ele morre duro, teso no hospital, tá? Por quê? Porque a sensibilidade daquela pessoa é muito maior do que a nossa, tá certo? Então, sendo assim, nós temos todos esses fatores que podem estar relacionados aí com essa sensibilidade baseado nas infecções, nas intoxicações ou nas toxinfecções dessas pessoas, tá bom? Então, sabendo disso, aí alguns exemplos, Fernando, olha aí, tá? A gente tem aí causas, e eu tô brincando, viu, Fernando? É para perguntar mesmo. As toxinfecções, algumas causas e consequências que a gente pode ter. Primeiro, a gente pode ter alergias, envenenamentos, diretos ou indiretos. Então, eu posso comer e me alimentar diretamente da toxina, ou eu posso me alimentar do micro-organismo que produz a toxina. É o custo da minha participação, né? Muito bem. Gente, mas é muito melhor quando vocês ficam perguntando, quando vocês comentam, quando vocês escrevem. É muito chato dar aula para uma turma que ninguém fala nada. Você morre de falar. E aí, gente? E aí, galera? E aí, pessoal? Ninguém diz nada. Primeiro de tudo, porque eu estou só vendo minha cara aqui, eu não estou vendo a de vocês, né? E segundo, porque parece que a galera tá, como é que chama? Nem. Então, Fernanda, por favor, continue, tá certo? Perguntando. Eu adoro quando vocês perguntam. Sessão espírita, exatamente. A gente tem, pessoal, as doenças infecciosas, bacterianas, causadas muitas vezes por micro-organismos, tá? Como eu falei, tá aqui alguns exemplos. Por bactérias toxigênicas, que produzem toxinas, como é o caso do Clostridium botulinum, do Staphylococcus aureus, bactérias patogênicas, como é o caso da Salmonella, do Clostridium perfringens, do Vibrio cholera, que essas bactérias propriamente também causam doenças, e as bactérias saprófitas, que são aquelas que a gente tem essas bactérias no nosso intestino, que elas fazem parte da nossa microbiota, mas que elas podem causar doenças quando a gente está com o sistema imunológico debilitado, quando, por conta da utilização de antibióticos, algumas bactérias saprófitas, elas se multiplicam mais do que as outras, tá? A gente pode ter doença. Então, essas toxinfecções têm essas causas aí. Virderlan perguntou se vai ter intervalo. Não, Virder, não vai ter intervalo, porque depois que a gente terminar aqui a parte do ao vivo, eu vou colocar o vídeo da nossa prática para vocês, que é a da coloração de GRAM. Então, vocês tiram um intervalo aí de vocês e depois vocês assistem o vídeo. Beleza? Ok? E aí vocês vão comentar lá no vídeo para que eu veja que vocês assistiram. Certo? Então, por falar nisso, deixa eu fazer logo a frequência aqui de vocês, deixa. Para a gente já terminar essa questão da frequência, né? Que a gente está tendo que fazer, certo? Eu falei para vocês, né? Que a gente já estava tendo que fazer. Geralmente eu faço no final da aula, tá? Mas hoje vou fazer logo. Vamos nós. Ali, aí você liga o microfone e diz presente, tá? Não escreva aqui no chat não, porque eu não estou vendo não. Para quem já assistiu Coloração de Grã, tem que assistir mesmo assim? Tem. Vai lá no YouTube e vai comentar para poder eu ver que você assistiu de novo, para você aprender mais ainda. Alice. Deixa eu ver se é nutrição amanhã. Alice tá aí. Amanda.
Presente, professor. Cleiton. Presente. Virderlan, ok. Arthur, ok. Davi, ok. Cairo, eu vi o Cairo entrando, mas não sei se está aí. Presente. Beleza. Leonardo, chegou hoje, ok. Letícia. Letícia está aí. Opa, peraí. Certo, Davi. Letícia está aí. Não sei, acho que não. Luísa. Presente. Tem duas Luísa. Luísa Fabiola. Ou é a Luísa Gabriela que falou? Eu sou a Luísa Gabriela. Beleza. Luma. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Maria Mila. O da Luma não tá funcionando o microfone dela. O da Luma. Ah, beleza. Pronto, valeu. Me ajudem aí quando alguém escrever no chat aí, uma pessoa que tem microfone fala para poder eu saber, tá? Também não. Quem? Maria Mila e Maria Eduarda. Certo. Návila. Ravena. Návila está presente. A Návila está presente. Valeu. Ravena. Rainara. Rainara tá aí, que eu vi, né? Presente. Sabrina e Johanne. Tamara Alves. Presente. Tamara. Presente. Tiffany. Tem duas Tiffany. A Teixeira. Tiffany Teixeira tá aí? Não. Tiffany Linhares. E a Vitória Soares. Vitória Soares também não. Mas eu tô vendo aqui que a Tiffany Teixeira tá aqui. Tiffany, minha filha, você tá por aí? Responda. Povo ruim. Então, vamos lá. Ok. Deixa eu salvar aqui. Salvo. Pronto. Bora nós. Continuar, que aí já tá nos finalmente. E aí vocês depois vão para o vídeo que a gente vai passar. Vamos lá. E aí, pessoal, uma coisa que eu coloquei aqui para vocês em relação a essas bactérias, que é importante a gente considerar, é que eu dei aí os exemplos para vocês, né? E esses exemplos, eles precisam ser visualizados aí de uma forma relativamente, tá? Importante, porque é o seguinte, vocês viram que tem os exemplos e eu falei os nomes das bactérias, certo? Esses nomes dessas bactérias, pessoal, eles significam, como vocês viram também já lá na aula de agentes infecciosos, eles falam sobre o gênero e a espécie. Aqui a gente tem o gênero Clostridium, que tem duas espécies que vocês estão vendo aí, mais. Tem o Clostridium tetani, que causa o tétano, mas que não tem relação com alimentos. E nós temos duas espécies que têm relação com alimentos, que é o Clostridium perfringens e o Clostridium botulinum. Esses micro-organismos, apesar de serem do mesmo gênero, possuem características muito diferentes uns dos outros, tá? Então, por conta disso, a gente tem tanto características alimentares diferentes, quanto as infecções ou toxinfecções causadas por eles podem ser diferentes. Então, mesmo, eu estou mostrando essa figura aí, porque para vocês verem que mesmo micro-organismos do mesmo gênero, eles podem ter características diferentes. O Clostridium perfringens, ele causa
uma infecção aqui no intestino bem relativamente grave, tá? Mas não tanto quanto o Clostridium botulinum, que é a bactéria classificada como a mais grave de origem alimentar e que está muito relacionada a alimentos enlatados, tá? Esses alimentos enlatados que vocês estão vendo aí, né, são característicos locais de contaminação por Clostridium botulinum. É muito comum da gente encontrar. E aí, por conta disso, a gente precisa considerar que nós vamos ter a segurança dos alimentos como um foco e um objetivo. Esse alimento, pessoal, ele é um alimento seguro baseado na estabilidade desse alimento quando a gente está relacionando o risco zero ao risco aceitável. Anotem aqui uma coisa que eu vou falar agora. Não existe alimento cujo risco é zero. Não existe. Todo alimento tem um risco. Agora, qual é o objetivo nosso quando a gente está falando de risco? É que a gente traga o alimento para o mais próximo possível do risco zero, tá? Quando a gente traz esse alimento mais próximo possível para o risco zero, a gente está colocando esse alimento dentro de um risco aceitável, que é o que a maioria de vocês vai ver na disciplina, por exemplo, de vigilância sanitária com a professora Larissa. Vocês vão ver quais são os parâmetros microbiológicos que a gente tem baseado pelo tipo de alimento e pelo micro-organismo que está cometendo aquele alimento, para que esse alimento tenha um risco aceitável, tá certo? E aí, baseado nesse risco, a gente tem que considerar o controle da fonte de infecção, o controle dos processos e desenvolvimento desse alimento, boas práticas higiênicas e uma abordagem preventiva para que não haja multiplicação microbiana dentro desse alimento que nós estamos focando, certo? Aqui eu coloquei para vocês essa tabelinha. Essa tabelinha ela diz muita coisa baseada nesses micro-organismos. Então, essa tabela ela mostra o limite de crescimento microbiano. Essa tabela aqui é uma tabela para vocês levarem para a vida de vocês, tá? Na vida profissional de vocês, se vocês forem trabalhar com alimentos, o que para o pessoal da nutrição é basicamente, né? O pessoal da nutrição trabalha especificamente com o alimento. O pessoal da farmácia se seguir aí para o caminho do alimento. Então, guardem essa tabelinha aqui para vocês. Essa tabela, pessoal, é super fácil de se compreender. Então, aqui eu tenho o micro-organismo que pode causar problemas alimentares ou que pode ser um micro-organismo que deteriore os alimentos, tá? Aqui eu tenho as características do alimento que esse micro-organismo mais gosta, que são as características ótimas para ele, tá? E aqui eu tenho a faixa de crescimento que esse micro-organismo mais gosta também. Então, como assim, Felipe? Vamos lá. Quando eu falei para vocês em relação à quantidade de água que cada alimento possui, eu estou falando para vocês em relação a uma característica intrínseca que a gente vai ver na aula que vem, que se chama de atividade de água. A atividade de água ela é medida, ela é calculada, assim como o pH. Então, o pH de um determinado alimento, pessoal, ele é calculado em uma escala de quanto a quanto. Quando eu meço o pH de alguma coisa, eu digo que ele pode ter o pH de quanto a quanto. Hein? Qual é a escala de medida de pH? Pergunta fácil, hein? Já era para saber. Isso, Luma, de 0 a 14, tá? Arthur e Fernanda também. Beleza, 0 a 14, onde a gente tem o 7 como neutro, 7 a 14 pH básico, 0 a 7 pH ácido. Beleza. A atividade de água, pessoal, ela também é uma característica que pode ser medida. E ela tem uma escala de 0 a 1.
Enquanto o pH tem de 0 a 14, a atividade de água, a gente tem uma escala de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais água o alimento tem. Quanto mais próximo de 0, menos água o alimento tem, tá? E os micro-organismos, eles gostam de água. Eles precisam de água para sobreviver, para os seus processos metabólicos. Então, aqui a gente tem algumas bactérias e fungos, e aqui nós temos a atividade de água mínima que o alimento precisa ter para que esse micro-organismo se multiplique no alimento. Então, por exemplo, tá? A Escherichia coli, que é um micro-organismo aí, um dos mais conhecidos em contaminação alimentar, ele precisa que o alimento ele tenha uma atividade de água de, no mínimo, 0,935, para que ele comece a se multiplicar. Se o alimento ele possui uma atividade de água menor do que essa daqui, o micro-organismo dificilmente vai se multiplicar nele, tá? A Escherichia coli, ela gosta de alimentos que têm uma faixa de pH entre 4 e 9. Ele nem gosta de alimentos que tenham pH menor do que 4 e nem maior do que 9, tá? Ele gosta de uma faixa de temperatura, ou ele cresce em uma faixa de temperatura, se multiplica em uma faixa de temperatura entre 7 graus Celsius e 49,4, tá? E quando esse micro-organismo ele está num alimento que está armazenado a 8 graus Celsius, ele se multiplica, ele dobra a sua quantidade a cada 25 horas, tá? A cada 25 horas, ele dobra de quantidade quando ele está a 8 graus, ou seja, a uma temperatura aí de geladeira. Geladeira mais ou menos peba, né? Já tá capengando, né? Geladeira que já tá mais ou menos capengando a bichinha. As geladeiras novas, mais modernas, elas mantêm a temperatura, que foi, meu Deus do céu, essa Siri, sei lá o que diabo é, eu falo aqui e ela fica budejando aqui do meu lado. Ela fica entre 2 e 8 graus, tá? E aí, pessoal, se eu aumento a temperatura para uma temperatura ótima para esse micro-organismo, se eu coloco ele, por exemplo, a 37 graus Celsius, ao invés de ele se multiplicar a 25 graus, ele começa a se multiplicar, ao invés dele se multiplicar em cada 25 horas, se eu aumento a temperatura para 37 graus, ele começa a se multiplicar a cada 20 minutos. Então, vejam que a temperatura influencia totalmente a multiplicação microbiana. Por isso que a gente armazena os alimentos em geladeira, né? Por quê? Porque a gente quer fazer com que o micro-organismo diminua o seu processo de multiplicação. Baseado nisso, pessoal, nessa tabelinha, já que eu sei as características do alimento que o micro-organismo mais gosta, como é que eu faço para controlar o crescimento desses micro-organismos nos alimentos? O que eu posso fazer para diminuir esse crescimento dos micro-organismos nos alimentos? Entendi nada, vida. Igual o brasileiro na quarentena, aí a piada eu não entendi, não. Mas o que eu posso fazer para o micro-organismo não se multiplicar quando eu conheço as características dos alimentos que ele mais gosta? Como é que eu faço, pessoal? Eu estou mostrando para vocês aqui uma tabela dizendo que a Escherichia coli ela gosta de alimentos com atividade de água 0,93, pH entre 4 e 9 e temperatura entre 7 e 49,4. Eu mudo essas características. Eu posso pegar um alimento e mudar a atividade de água dele, desidratando aquele alimento. Eu posso colocar naquele alimento, por exemplo, acidulantes, que vão mudar o pH do alimento, vão diminuir o pH, fazendo com que ele não se multiplique. Eu posso modificar
a temperatura que o alimento está sendo armazenada para menos do que 4 graus, é 4? Cadê? Menos do que 7 e mais do que 49,4, eu vou mudando as condições que favorecem a multiplicação daquele micro-organismo, certo? Para evitar, como a Eduarda está falando, condições que favoreçam, né, a multiplicação desse micro-organismo. Então, Rainara, não é alterar a característica do micro-organismo. Eu não tenho como alterar a característica do micro-organismo. Eu altero a característica do alimento, tá certo? O que eu vou alterar é a característica do alimento que o organismo ou o micro-organismo gosta, certo? E aí, por conta disso, é que nós temos os métodos de conservação. Os métodos de conservação são métodos que influenciam na característica do alimento. Oi, Rainara, pode perguntar. Professor, Diga lá. sobre a salmonela, eu não consegui entender a faixa de crescimento dela. Poderia me explicar de novo? Eu estava observando ela, mas o tipo de crescimento eu não entendi. Aonde? Aqui na... É, Ah, sim. faixa de Ah, é crescimento. porque tu foi lá na salmonela, né, bichinha? Eu nem tinha visto a salmonela aqui. A faixa de crescimento da salmonela, pessoal, é porque é o seguinte, quando a gente está falando salmonela, obrigado pela pergunta, porque aí eu vou acabar mostrando para vocês aqui uma coisa. Quando eu estou falando salmonela SPP, Shigella SPP, Saccharomyces SPP, isso significa o quê? Significa que eu estou falando do gênero Salmonella como um todo. O gênero Salmonella, ele tem diversas espécies. Tem a Salmonella typhi, a Salmonella paratyphi, a Salmonella enteritidis, a Salmonella bababá. A gente tem várias espécies que compreendem o gênero Salmonella. Muitas delas patogênicas. Quando eu estou falando do gênero como um todo, englobando todas as espécies, eu boto gênero SPP. Tá? Esse SPP significa gênero. Então, o gênero Salmonella, aqui nessa figura, ele tem um crescimento a 10 graus de algumas espécies de 10 horas, enquanto outras de 60 horas. Tá certo? Então, nesse caso, eu estou dizendo que algumas espécies multiplicam-se a cada 60 horas, outras a cada 10 horas, quando eu estou com o alimento a 10 graus. Professor, mas aqui embaixo, se você perceber, tem o Staphylococcus aureus, que inclusive a abreviação dele está errado. A abreviação é sempre a primeira letra só, tá? Mas aqui o Staphylococcus aureus, que é uma das poucas bactérias que consegue crescer em atividade de água super baixa, 0,83, isso para alimento e para bactéria é muito baixo. Ele tem aqui um dia, 10 graus, 2,8 dias, porque o Staphylococcus aureus, ele possui muitas cepas diferentes. É a mesma espécie, mas a gente tem muitas bactérias com características diferentes, mesmo sendo a mesma espécie. Então, por isso que aí tem 2,8 e um dia. Entendido, Rainara? Sim ou não? Entendi, sim. Aí outra pergunta também. Esses outros organismos que não têm nenhum tipo de faixa de crescimento, qual o motivo, por quê? Porque você pode perceber aqui que a gente tem o Vibrio vulnificus, que não tem, é uma bactéria, e esses outros aqui, ó, Saccharomyces, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, são fungos que a taxa de crescimento deles é muito variável. Então, vai depender muito do ambiente que eles estão inseridos. O Vibrio vulnificus é uma bactéria que ela é marítima, ela é marinha, tá? Então, ela possui condições de crescimento que são muito influenciadas pelo meio onde elas estão.
e não necessariamente pela temperatura. Então, a gente não consegue nem caracterizar a multiplicação desses micro-organismos de tão divergente, tão diferenciado que pode ser de acordo com o ambiente que eles estão. A gente definir também características de multiplicação de fungos é um pouco mais complicado do que de bactérias. Bactérias são mais fáceis, tá? Então é por conta disso. Algumas a gente não tem essas características de tempo de geração. A gente chama de tempo de geração. Que é quantos minutos, quantas horas, quantos dias ela tem uma nova geração, ela se multiplica, tá? Então algumas a gente não consegue por conta da variabilidade. São esses casos aí que você está vendo nessa tabela. Tá certo? Beleza? Ok. Então, vamos lá. E aí, baseado nessas características, pessoal, que vocês estão vendo na tabela, a gente tem, né, a conservação dos alimentos. A gente vai agora trabalhar para a gente impedir o crescimento desses micro-organismos nesses alimentos, modificando as suas características. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando substâncias conservantes que impedem ou retardam as alterações dos alimentos que são provocadas por micro-organismos ou por enzimas. A gente pode colocar aí, né, esses conservantes para a gente ter um aumento da vida de prateleira desses alimentos, que é chamado de shelf life. Então, aumento de vida de prateleira é o aumentar o prazo de validade dos alimentos. E os conservantes, eles podem fazer isso, né? Porque eles têm atividade antimicrobiana, porque eles diminuem o pH, porque eles, enfim, tá? Podem combater os micro-organismos de alguma forma, com algum mecanismo. Agora, não são todos os alimentos que a gente pode colocar conservantes, né? Até porque vai ser levado em consideração aí o estado físico do conservante. Eu não posso colocar um conservante líquido num alimento que é pó, por exemplo. Então, não são todos os alimentos que a gente consegue ter essa conservação. Muitos deles são relacionados com o pH, tá? O pH dos alimentos influencia diretamente na escolha do conservante. Tanto é que muitos dos conservantes que a gente usa, eles alteram o pH. Então, há alimentos aí diversos. Vocês vão ver na parte de ingredientes a presença, por exemplo, de acidulantes, que são conservantes que vão diminuir o pH do alimento, tá? E aí, como é que a gente faz para ter um alimento seguro baseado no processamento e na conservação desses alimentos? De algumas formas. Primeiro que a gente tem que perceber, pessoal, que tem alimentos que possuem toxinas que são termoestáveis, tá? Toxinas termoestáveis são muito difíceis, e aí o nome vem estável, porque ela é estável à temperatura, são muito difíceis de serem destruídas. Tem toxinas que, se o alimento for cozido por 30 minutos a 100 graus, essa toxina ainda não é destruída. Então, são relativamente perigosas. A gente pode ter a acidificação como um fator de conservação. A gente pode ter o resfriamento como um fator de conservação, já que os micro-organismos se multiplicam mais lentamente no ambiente resfriado, tá? A gente tem que prestar atenção no processamento de alimentos fracamente tamponáveis. Para quem não lembra lá do ensino médio, tampão é aquela característica do alimento de não mudar o seu pH de acordo com o acréscimo de substâncias. Então, vai ter alimento que a gente pode acrescentar o conservante, o acidulante, e o pH não se alterar muito, como é o caso dos vegetais. Então, por isso também, a gente não coloca conservantes nos vegetais, e dependendo do vegetal, quando ele é folhoso, principalmente, ele facilmente pode se estragar. Ele facilmente pode perder características sensoriais, características microbiológicas, se nós não colocarmos e não tivermos o cuidado de colocar esses alimentos numa temperatura relativamente baixa, tá? E, finalmente, uma curiosidade para vocês aqui, que talvez vocês até já tenham ouvido falar sobre isso, a gente tem a influência da conservação desses alimentos, inclusive no abate dos animais.
Se você tem um animal que foi abatido quando ele estava relaxado, eu tenho uma característica microbiológica. Se eu tenho um animal que foi abatido em um momento de estresse, ou um animal fatigado, cansado, que teve ali um exercício físico, né, intenso antes do abate, eu tenho uma outra característica microbiológica, tá? Vocês sabem por quê? Isso é uma coisinha que alguns de vocês já podem até ter ouvido falar disso. Vamos lá, a gente tem duas situações, tá? Quando o animal ele foi abatido relaxado, sem estresse, tá? Ele vai estar com o músculo relaxado e a carne ela vai ser mais molinha. Quando eu tenho um animal que ele foi fatigado, que ele está cansado, que ele se exercita, né? Se exercita não porque quer, né? Que ele está ali no pasto, andando, solto, etc. Ou quando ele tem um pico de estresse no momento do abate, esse músculo ele vai liberar ácido lático, da mesma forma como a gente quando faz um exercício muito forte. A liberação de ácido lático, pessoal, ela contrai o músculo, tá? E, obviamente, a liberação de ácido lático diminui o pH do músculo. Então, quando eu tenho o abate de um músculo relaxado, de um animal com músculo relaxado, o pH vai ser mais próximo do neutro. Então, a carne vai ser mais molinha, mas ela vai ter mais probabilidade de ter contaminação microbiana. Em compensação, quando o animal está fatigado ou estressado, já que houve a liberação de ácido lático, o pH da carne, diminuiu. Se o pH diminuiu, eu vou ter uma carne mais dura, porque o músculo contraiu, e eu vou ter uma carne com menor possibilidade de contaminação, porque o pH está mais baixo em decorrência da produção e da liberação de ácido lático. Deu para entender? Nunca ouviu falar sobre isso? É a velha diferença entre a galinha de granja e a galinha pé duro. Por que a galinha pé duro ela tem a carne mais dura? Por que a galinha de granja tem a carne mais mole? Porque a galinha de granja não fica solta, andando. E a galinha pé duro, ela fica ciscando o dia todinho no terreiro, né? Atrás de um pedacinho de cocô para ela comer, tá certo? Então, a carne está fatigada. Tem produção de ácido lático, é uma carne mais dura, certo? A justificativa é exatamente essa daí que vocês estão vendo. E aqui, eu só coloquei aí para vocês também visualizarem uma tabelinha de conservantes antimicrobianos para os alimentos. Então, são conservantes cuja faixa aí a gente pode utilizar de pH. Então, conservantes, ácidos orgânicos, como propionatos, sorbatos, benzoatos, ésteres, como os parabenos, ácidos acidulantes, como ácido lático, cítrico, málico, ácido acético, ácidos inorgânicos, como sulfito, nitrato, nitrito, ácidos minerais, como ácido fosfórico ou ácido hidroclórico, e antibióticos, como nisina, natamicina ou a fumaça, que é em decorrência do defumado, que também tem atividade antibiótica, e aqui tem exemplos de locais que são utilizados essas substâncias, tá certo? E aí, a escolha desses conservantes vai depender do espectro antimicrobiano que ele tem. Quando a gente tem um conservante de amplo espectro, significa que ele mata uma gama maior de micro-organismos, ele pega logo um monte, e aí esse antimicrobiano ou esse conservante de amplo espectro, né? Ele obviamente é mais caro, tá? Para o produtor, e ele também, tá? É utilizado em alimentos que podem ser contaminados por uma quantidade muito diferente de micro-organismos.
Então, eu utilizo o conservante de amplo espectro para que ele pegue tudo, tá? Vai depender das propriedades físico-químicas do alimento e do conservante, como eu dei o exemplo lá, né? De um conservante líquido que eu não posso utilizar num pó, num alimento em pó. E, além disso, as condições de manuseio, estocagem e transporte daquele alimento. Eu posso ter um conservante, pessoal, que ele seja termolábil. O que é isso? Ele é degradado pelo calor. Então, eu não posso colocar esse tipo de conservante em um alimento que vai ser transportado ou que vai ser armazenado em um local quente, porque senão o conservante vai se degradar e essa degradação vai fazer com que os micro-organismos se multipliquem, tá? Isso daí é responsabilidade do nutricionista ou do farmacêutico responsável pela gerência de segurança alimentar das grandes indústrias alimentícias multinacionais que vocês serão gerentes. Ok, pessoal? Então, nossa aula, tá, teórica em relação ao controle antimicrobiano, a compreensão dos antimicrobianos, do controle antimicrobiano e da compreensão sobre os micróbios e sobre os micro-organismos que podem afetar os alimentos e a nossa saúde, acabou de terminar. Então, a parte teórica nós finalizamos agora. Tá? Vocês vão ter um intervalinho aí de vocês e depois vocês assistem. Vou postar ainda hoje. Agora sim, tem uma coisa, pessoal, que eu estou percebendo, tá? Eu não sei se depende do dia, eu não sei se depende do horário, tem muita gente dando aula ao mesmo tempo, eu não estou entendendo muito bem isso. Mas esse semestre eu estou percebendo que tem algumas gravações que elas estão demorando a ficar disponíveis para a gente. Porque quando a gente grava, assim que termina a gravação, pouquinho tempo depois, depende do tamanho da aula, chega no nosso e-mail avisando que a gravação já está disponível. Aí a gente bota no YouTube, tá? Mas, por exemplo, eu dei uma aula ontem de noite que até agora a aula não está disponível. Eu dei uma aula na segunda-feira que a aula só foi aparecer para mim na quarta. Então, assim, eu não sei qual é o problema que está acontecendo, tá? Em relação ao Google, ao servidor, não sei. Mas assim que ela aparecer para mim, ela já é postada. Agora, se a maioria das aulas, elas aparecem rápido, tá? Então, eu acho que a de vocês não vai demorar muito, não. Agora, os slides eu já vou colocar agora. O link do vídeo sobre coloração de GRAM, que eu quero que vocês assistam, eu já vou colocar lá no Moodle. Mas eu já vou botar aqui no nosso chat também. Cadê? Já vou botar logo aqui no nosso chat, tá? Então, vocês assistam. Ele é rápido, tem meia hora só de vídeo. É a demonstração da técnica que a gente vai usar no laboratório. Então, é importante que vocês já conheçam, tá? Essa técnica. Meia hora, falador. Ainda falta uma hora para acabar a aula. Então, é a demonstração da técnica, tá? E para eu saber se vocês estão assistindo ou não o vídeo, vocês vão comentar lá nos comentários do vídeo, com o nome de vocês, tá bom? Então, já quero ver se vocês estão ou não assistindo esse vídeo. Então, gente, é isso. Eu vou postar agora material e tudo mais lá na sala de aula de vocês, do Moodle. A gente fica por aqui. Fim de semana tá chegando, amanhã já é sexta-feira. Beijão, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês na aula, tá? Isso é muito bacana, pelas perguntas, por vocês estarem sempre questionando, perguntando, isso ajuda muito no decorrer da aula. Então, até semana que vem, a gente... Dia de cometer pequenos deles, meu Deus. Ai, até semana que vem, meu povo, ó. Beijão, cheiro no oi, a gente se vê, tá? Na próxima aula. Então, ó, tchau, tchau.